E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael, de LP1, e hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre estruturas de seleção, só que agora um pouquinho, aprofundar um pouquinho, fazer estruturas de seleção composta, beleza? Vamos recordar então, o que a gente viu na aula passada, que na seleção simples, o código executa um bloco de instruções apenas se a condição for verdadeira. Se for falso, nada acontece. Então a gente tem esse exemplo aqui. Então, o bloco do if, do C, né, vai ser executado se essa condição for verdadeira. Se isso aqui for verdadeiro, eu entro e executo as instruções que estão ligadas a esse teste, a esse if aqui. Que no caso é apenas uma instrução aqui dentro da abre e fecha chaves. Tá? Se for falso, o que acontece? Eu só pulo, eu continuo executando o fluxo após aqui, não executo essa instrução aqui. Agora, a partir de agora, na seleção composta, a gente vai ter dois caminhos possíveis. Um para o bloco de código, um bloco de código será executado quando a condição for verdadeira e outro quando ela for falsa. Vamos ver alguns exemplos aí para a gente verificar como isso funciona. Então, por exemplo, temos um problema aqui que nós vamos criar um algoritmo em português estruturado. Então, problema, assistir um Grenal. Então, um algoritmo para indicar qual o portão adequado para o torcedor entrar no estádio seria alguma coisa desse tipo. Marcação de início e fim, que são os demarcadores de início e fim do programa, do algoritmo, melhor dizendo, no português estruturado, e a partir daí tudo que está aqui dentro são as instruções que compõem o nosso algoritmo. Né? Primeiro passo, comprar ingresso. Segundo passo, a gente já vai ver essa estrutura de seleção composta. O que a gente está percebendo? A primeira instrução aqui é idêntico ao que a gente trabalhou na última aula, então se teste, então. Então, se esse teste for verdadeiro, então se você é colorado, é verdadeiro, então vai entrar nesse bloco de código, de instruções, e vai executar as instruções que estão aqui dentro. A novidade aqui é o senão. O fim C também a gente já tinha visto, né, na aula passada. O senão vai ser o else, que a gente vai trabalhar depois na linguagem de programação. É o caso contrário. Se isso aqui não for verdade, então eu executo esses códigos que vão estar ligados ao senão. Então, imagine que a gente entrou aqui C e fez o teste. Você é colorado? Isso aqui deu falso. Já que é falso, então eu vou para o senão, ou seja, executo o código que está ligado ao senão, que no caso aqui é dirigir-se a torcida do Grêmio. Executou isso aqui, essa instrução, termino, passo pelo fim C e continuo o fluxo. Então, ou eu vou executar essa instrução ou esta, nunca as duas. Mas são caminhos mutuamente exclusivos. Ou tu executa um lado, ou tu executa o outro. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Conceito bem semelhante ao que a gente trabalhou na semana passada, só que agora a gente doa os dois lados, né? E não só uma condição... executar alguma coisa se a condição for verdadeira. Agora, se for verdadeiro, executa algo, se for falso, executa outras instruções. Bom, um probleminha aí para a gente trabalhar. O mercado está vendendo camarão com a seguinte tabela de preços. Até 3 quilos, o custo do camarão é de R$ 50 por quilo, acima de 3 quilos, o custo é de R$ 40 por quilo. Escreva um algoritmo para ler a quantidade adquirida por um cliente, calcular e escrever o valor final da compra. Bem simples, né? Então, é fácil de entender. A gente tem essa tabelinha que a gente tem que chegar e tem uma entrada de dados, que é a quantidade de camarão, quantidade em quilos de camarão que que o cliente vai comprar. O processamento é, utilizando essa tabela, calcular o valor final a pagar baseado na quantidade que o cliente está comprando e, no final, só exibir o valor da compra. Vamos pensar no nosso diagrama de Chapin. Primeira coisa, aquela mensagem de orientação ao usuário, né? Então, comando escreva no retângulo do Chapin, escreva o quê? O que tiver entre aspas, escreva a quantidade de camarão. Aqui a gente está reduzindo para ficar mais simples a escrita do Chapin. Bom, o usuário vai digitar alguma coisa e vai para onde? Vai para a variável que a gente definir. E a gente, para ler coisas do teclado, você lembra, a gente usa o comando leia, para pegar as entradas de dados. Então, leia o que o usuário está digitando e coloque na variável, no caso, que. Depois disso vem a nossa estrutura de seleção composta. Reparem que é muito semelhante ao que a gente trabalhou na semana passada, só que agora a gente tem instruções para executar na esquerda e na direita. Perfeito? Na semana passada, na aula passada, melhor dizendo, como a gente utilizou uma estrutura de seleção simples, aqui era só um traço, né, indicando que a gente não ia executar nada, porque a gente só tinha o teste para instruções relacionadas
ao teste verdadeiro. Agora, a gente vai testar essa condição. Bom, se essa condição for verdadeira, eu entro do lado esquerdo, aqui que é o verdadeiro, e calculo o valor final com base no que foi setado para essa condição. Se for falso, eu vou para o outro lado e executo as instruções. O que vai variar nesse problema aqui é só o valor, né? Se a quantidade for menor ou igual a 3, eu vou pagar um pouco mais caro. Caso contrário, eu pago mais barato. Percebam que a gente poderia fazer outras formas de lógica aqui, mas eu estou colocando um exemplo. Então, esses algoritmos têm isso. Vocês podem pensar logicamente diferente, utilizar operadores diferentes para realizar a mesma coisa. Última coisa que falta é exibir lá o valor final que cada um dos usuários deve pagar. No caso, escreva VF. Reparem aqui que esse comando não está ligado a nenhuma das condições, né? Ou seja, está fora das condições, que não faz parte do bloco de seleção composta. E vai ser executado seja qual for o cálculo que eu efetuar aqui na minha seleção composta no meu if-else, beleza? Então, todo mundo no final vai ter que ter esse comando escrever, por isso que ele ocupa toda essa largura aqui, beleza? Não é para colocar ele aqui dentro, tá? Vamos lá. Vamos agora pensar isso e criar isso em C. Vamos traduzir isso para o C. Então, pegar esse nosso algoritmo em Chapin e traduzir para o C. Primeira coisa, aquelas declarações básicas que a gente já sabe, inclui biblioteca standard I/O para poder utilizar printf scanf, declaração da função principal main para que a gente sabe que é onde inicia o nosso programa, main, abre e fecha parênteses, depois abre e fecha chaves, essas chaves demarcam, vocês se lembram, o bloco, né, de instruções que é o escopo, que está ligado, né, nossa função principal, e aqui eu já declarei duas variáveis, valor final e quantidade. Como a gente está pensando em que o valor final e a quantidade em quilos, né, são grandezas que podem ter casas decimais, então a gente vai declarar ambas como do tipo float VF, vírgula Q, para declarar minhas duas variáveis aqui. Perfeito. Vamos olhar agora o nosso algoritmo. Então, comando de escreve, um comando de leia, então aquele printf, scanf, que aí vocês já estão habituados a trabalhar. Printf para colocar aquela mensagem de orientação ao usuário, né, informe o que? A quantidade de camarão. E o scanf aquele comando fica esperando o usuário digitar alguma coisa. Ele digitou alguma coisa, ele vai pegar esse dado, né, esse valor de ponto flutuante, e vai jogar onde? Na variável que a gente especificou aqui no scanf, no caso, variável Q. Beleza? Isso aqui a gente já está bem habituado, vamos embora. Agora a gente vai para o comando novo, né, o if e o else, na estrutura de seleção composta. Então, basicamente, a gente tem a mesma estrutura, né, base que a gente viu na seleção simples, ou seja, if, abre e fecha parênteses, e aqui o teste que a gente está fazendo. Se isso aqui for verdadeiro, vai executar esse bloco inicial que está diretamente ligado ao if, esse abre e fecha chaves aqui, ou seja, vai calcular a parte verdadeira, né, do nosso Chapin, ou seja, VF recebe Q vezes 50. E agora a novidade, né? O else. O else é após esse fechamento de bloco do if, else, caso contrário, né? Senão, como vocês quiserem. Ele também vai ter o seu próprio bloco, né, de instruções, abre e fecha chaves, e aqui dentro desse bloco nós teremos aqui as instruções que vão ser executadas caso essa instrução aqui seja falso. Então, se o que está sendo testado aqui for verdadeiro, eu executo o primeiro bloco. Se for falso, executo o bloco do else. Perfeito? Por fim, pessoal, escreva VF, que é aquele comando que vai estar fora da estrutura de seleção composta, então vai estar aqui nesse nível, que é um printf, imprimindo o valor final. Se lembrem aí de utilizar, então, o placeholder lá, né, onde a gente vai colocar o dado que está atualmente dentro da variável VF, que é a variável que a gente está referenciando aqui. Tranquilos, Barbada? Vamos criar rapidinho esse programa no Dev. Vamos voltar aqui para ter a cola, né? Rapidinho, então, a gente vai criar no Dev. Podem criar também nas ferramentas online. É tudo bem parecido, não tem mistério. Então,
arquivo novo, arquivo fonte, vamos lá, criando aqui, olhando o nosso algoritmo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é #include stdio.h para incluir a biblioteca. Isso é importante que vocês digitem para pegar a prática. Main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Aqui vai as instruções em si do meu programa. Ele está pedindo a declaração das variáveis, né? Eu posso primeiro aqui pensar, ó, printf qtd camarão, 2 pontos. E aí eu tenho que jogar isso para algum lugar. Não declarei na minha variável, vou declarar agora. Então eu vou declarar float, float que é a quantidade, o QTD, o que vocês quiserem, scanf. Vou jogar isso aqui aonde? Você lembra? Como é um float, aqui é 1%f, vírgula, e comercial, vou jogar para onde? Para o espaço de memória que está sendo referenciado, sendo apontado pela variável q, né? Float q. Beleza, executei isso aqui, criei a leitura, já fiz essa parte aqui, agora a gente vai para o teste. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente seguir, diminuir um pouquinho, está bem grande. Se o q for menor ou igual a 3, seguindo o algoritmo de abre e fecha o chaves, vou fazer o quê? Calculo VF. Bom, não declarei VF. Preciso do VF aqui. Q, vírgula, VF. Declarei uma outra variável VF que eu vou usar agora. Não tinha percebido. VF recebe o quê? Do lado esquerdo é o que eu já li aqui do usuário, né? Vezes, o vezes é representado pelo asterisco aqui na linguagem de programação, 50, né? Bom, e agora a gente tem o outro lado, né? O else, ó. Se for falso, então, se for falso, eu vou ter o else. Else o quê? Bom, se isso aqui, se q menor ou igual a 3 resultar em falso, eu executo essa instrução. Essa instrução me diz que eu vou usar o VF para calcular de outra forma. Recebe q vezes 40. Beleza? Falta só o que no final? Falta imprimir o resultado final. Printf, valor a pagar, 2 pontos. Aqui %f, né? Porque já que eu vou imprimir o VF, que é um float, né? Você lembra que o código de formatação dele é %f, vírgula aqui e VF valor final. É isso? Ponto e vírgula. Acho que está tudo ok. Vamos ver, vamos rodar. F11. E vai pedir para eu salvar. Mudei o source files aqui para C. E vou colocar o nome lá, exemplo, seleção composta. Coloquem o nome que vocês quiserem. Se organizem bem, pessoal, por semana, enfim, o número de exercício que vocês acharem mais interessante para vocês se acharem. Vamos ver se salvou, vai compilar. Está compilando, não gerou erro, apareceu aqui. Então, a quantidade de camarão, vamos ver lá. Se a gente colocou 10 quilos, valor a pagar R$400, que é 10 vezes 40. Vamos organizar para mostrar só 2 casas depois da vírgula. Sempre que eu coloco o quê? Ponto 2 antes, para dizer que é 2 casas depois da vírgula, antes do F aqui, né? Entre o % e o F, eu boto ponto 2. Para dizer que são 2 casas. Se eu quisesse 3 casas, eu botaria ponto 3. Vamos lá, então, rodar de novo e vamos colocar um outro valor. Vamos dizer que a gente comprou uma quantidade menor, compramos 2 quilos de camarão. Se Q, quantidade de camarão for menor ou igual a 3, ele tem que multiplicar por 50, então o valor a pagar 100. Beleza, pessoal? Funcionando? Criem esses programas, digitem aí para treinar. E eu acho que era isso por hoje, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima.